Para quem está entrando aí agora e ainda não me conhece, eu sou o Christian Machado, eu sou coordenador nacional da ala jovem do Partido Conservador. Já faz alguns anos que a gente estuda política, filosofia, algumas outras coisas também, já faz alguns anos que a gente leciona, e não é também a primeira vez que nós estamos lecionando um seminário, uma imersão sobre esse livro do Luiz Felipe de Orleans Bragança. O Luiz Felipe não está envolvido neste projeto, em que pese, eu tenho muito contato com o pessoal do gabinete dele, e inclusive com ele também, dependendo da proporção que isso tomar, né, dependendo da forma como nós vamos conduzir, é bem provável que ele esteja conosco em breve, né, talvez em uma aula, ou em alguma outra situação também, né, a gente está em negociação com ele. É importante, né, talvez, imagina ter o autor do livro aqui. Não sei se vocês já leram esse livro. Para quem não leu, gente, eu recomendo. Se você ainda não leu a introdução, é um livro de leitura rápida. Hoje eu vou falar isso aqui para gente. Por mais que tenha ali suas 300, 400 páginas, os capítulos são bem curtos. Então você consegue ler o capítulo num dia, por exemplo. Como o nosso encontro são às terças-feiras, você consegue deixar para ler aí nas terças-feiras. Eu, por exemplo, eu vim lendo o livro aí, cada capítulo num dia, ao longo dessa última semana. Hoje eu reli a introdução, hoje nós vamos falar da introdução, tá? Nosso encontro hoje é da introdução, então a gente vai poder falar um pouquinho do que é essa obra, da importância dela, qual a ideia do Luiz Felipe em poder escrever essa obra, porque ele tem um propósito, né? Ele é um cientista político, inclusive também, além de cientista político, ele é descendente direto ali da família imperial, né, do nosso país. Então, é uma obra de muita relevância, tá, gente? Tem gente aqui, dentre os que estão participando, aqueles que vão entrar depois também, que já estão no nível avançado aí nas ciências políticas. Tem gente que já tem ali um certo conhecimento, né, de causa, já está estudando faz tempo, já leu outros livros e já conhece, né, os conceitos fundamentais da ciência política. Só que tem gente aqui que está iniciando, que não sabe direito o que é esquerda, o que é direita, não sabe, não entende os mínimos conceitos ali que são necessários a uma certa compreensão do todo. Qual que é a ideia do Luiz Felipe aqui nesse livro? É mostrar para nós o que é Brasil. Inclusive, na introdução, ele vai falar, olha, a minha proposta em cada capítulo, ou seja, nós temos a introdução mais 13 capítulos, a proposta dele é responder à pergunta-chave do livro, porque o Brasil é um país atrasado. Inclusive, eu quero já fazer um convite para vocês que estão me ouvindo. A gente só está aquecendo, tá, gente? Se vocês quiserem, comentem aí a opinião de vocês. Por que o Brasil é um país atrasado? Porque a gente não entrou de vez no século XXI. Fica aí o convite para vocês comentarem no chat aí do Meet, tá? Para a aula ficar mais dinâmica. Depois eu faço menção de algumas respostas e a gente vai respondendo ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros. Lembrando que o próprio Luiz Felipe, ele diz, olha, a resposta, ela não é tão complexa como parece. Ela é mais simples do que a maioria das pessoas acham. Porém, ela não é uma resposta única. São vários fatores, são vários motivos que contribuíram para a gente permanecer estagnado como a gente está. Nós somos um país muito rico que tem muita miséria. Nós somos um país soberano que não tem soberania. E nisso eu sei que vocês concordam comigo, né? Inclusive, esse grande problema que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, que tem repercutido aí a cada dia mais nessa última semana, é uma das maiores provas disso, né? A falência do Estado, a falência do nosso judiciário. Não sei se vocês têm acompanhado o nosso presidente, digo isso com peso no coração, né? Nosso presidente, ele está querendo ali, propondo indenização para os familiares dos terroristas que foram abatidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então vejam o estado que nós chegamos, o estado de coisas que nós chegamos. Então quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a entender que tem muita coisa para ser feita, gente. E é por isso que eu escolhi esse livro como sendo aí uma proposta de seminário para nós. Isso aqui é uma imersão. Inclusive eu já quero externar o meu orgulho em ter vocês aqui comigo.
Eu sei que não é por mim, mas pelo conhecimento. Isso daí me deixa muito orgulhoso. Primeiro que a gente não vai ter diploma, né? Não vai ter um reconhecimento social em relação a esses encontros, mas o conhecimento que a gente está adquirindo juntos aqui, porque isso aqui é basicamente um clube de leitura. Vocês estão lendo aí o livro na casa de vocês, eu estou lendo aqui na minha, a gente vai discutir, eu vou estar expondo o livro, eu vou estar falando dos pontos principais aqui. A ideia é justamente essa, jogar os pontos principais, aí alguém vai ter dúvida, Christian, o que é esse termo aí? Não entendi muito bem. E aí a gente vai tentar responder, tá bom? Antes da gente entrar nos slides, eu vou só falar um pouquinho aqui do sumário, tá bom? Algumas coisas, alguns dos capítulos principais, não que tenha capítulos mais importantes, tá? Todos os capítulos desse livro são importantes. O Luiz Felipe, ele foi muito feliz mesmo, nos assuntos que ele escolheu para comporem esse livro. Inclusive, ele pensou muito, né? É um livro que foi lançado em 2017, a versão que eu tenho aqui, que eu acredito que aqui vocês têm também, já é a 4ª edição, salvo engano, de 2022, então vejam como é um livro que já tem sido trabalhado. Então ele vai propor inúmeras coisas, tá bom? Só um parênteses antes da gente continuar, para quem está chegando aí agora, caso vocês tenham uma pergunta ao longo da minha fala ou algum comentário, vamos prezar pela concisão, tá bom? E pela objetividade, de acordo com o tema proposto, tá bom? Eu não estou falando isso para impedir ou criar uma barreira no comentário de vocês, mas sim para a gente poder aproveitar esse tempo da melhor forma possível, beleza, gente? Então hoje a gente vai falar sobre a introdução do livro. Capítulo 1 é um dos principais, importantíssimo, tá, gente? Principalmente para quem está começando nesse negócio de política, querendo entender mais. Eu sempre falo, quem me conhece sabe disso, né? O Fábio tá aí, ele já viu algumas aulas minhas, outras pessoas que aqui estão também. Eu digo, olha, indignação não muda nada. Tem muita gente indignada com a atual situação do nosso país, mas não entendem o porquê o país chegou nesse estado de coisas. Não sabem absolutamente nada sobre como funciona o Brasil, sobre como funciona a nossa política, e o Luiz Felipe, ele está introduzindo isso aqui para nós, gente. Ele está mostrando o que é a máquina pública, o que é a máquina estatal. Então, olha só, Estado ou governo, no capítulo 1, muita gente não sabe a diferença. E aí ele vai citar alguns exemplos, né? A pessoa fala ali, confunde, a faculdade que meu filho passou do governo é muito boa, a polícia governamental, entende? Eles não sabem fazer a diferenciação. E nós, enquanto brasileiros, e é isso que o Luiz Felipe quer despertar na gente, o sentimento de sociedade. Ele está falando, olha, nós temos que nos portar como elementos da sociedade, porque os elementos da sociedade, nós, eu e vocês que aqui estamos, ele vai definir isso ao longo dos capítulos, principalmente no capítulo 2, que ele vai intitular de sociedade desorganizada. Isso aqui que a gente está fazendo é uma organização social. Nós estamos discutindo, a gente está aprendendo como funciona as instâncias, as instituições do nosso país. E isso abre os nossos olhos. A gente vai conseguir abrir um leque ali para enxergar melhor o que é necessário. E aí, quando você adquire esse conhecimento do que é o Brasil, como funciona a máquina pública, por que nossas instituições de Estado, porque a nossa máquina estatal ela é ineficiente, a gente começa a não aceitar qualquer narrativa. Inclusive, na própria introdução, a gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, o Luiz Felipe ele vai dizer, olha, tem muita gente, principalmente esses políticos aí, que lançam mão da popularidade, né? Eles dão muitos chavões, muitos clichês para tentar responder coisas extremamente complexas. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Quando começou a guerra lá da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, o Lula disse que ia resolver a guerra lá, com uma conversa de bar, né? Ele até disse, quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Alguém lembra disso aí, do Lula falando? Quando um não quer, dois não brigam? Falando lá do Putin, né, com o Zelensky. Olha que jargão ridículo. Imagina você sentado ali na cadeira da sua faculdade de... Se bem que no Brasil tá difícil faculdade séria, né? Você sentado ali numa sala de aula, cheio de doutores, né, em ciência política, e o professor fala, olha, quando um não quer, dois não brigam. Isso daí pelo amor de Deus, né, gente?
Isso daí é um chavão ridículo. Ele está ignorando toda a complexidade daquela guerra, todo o contexto russo. A Rússia não invadiu a Ucrânia simplesmente porque quis, tem todo um contexto por trás daquilo, algo histórico também. Então a gente vê que o presidente que nós temos agora é um belo de um ignorante. Ele já revelou várias vezes que ele não gosta de ler, tem preguiça de ler, inclusive é analfabeto, né? Essa aqui é a mais pura realidade. Então, olha quem gere, porque o presidente é um gestor, ele é um gerente da máquina estatal, da máquina pública. Os nossos gerentes não estão preparados. Tem muita gente aqui de várias cidades, os nossos vereadores não entendem do aparato estatal, boa parte deles, vocês sabem do que eu estou falando, não conhecem ali as leis orgânicas da cidade, eles não sabem do que estão falando. Então, muitos daqueles que são eleitos, eles são eleitos com base na popularidade deles. Redes sociais, carreatas, isso daí é importante, é lógico que é importante. Mas esse conhecimento de causa é o que falta nos nossos gestores, é o que falta nos nossos políticos, prefeitos. Tem prefeito que não sabe o que um prefeito faz. Tem candidato a vereador que não sabe o que um vereador faz. E o pior, muitos desses são eleitos. É aí que mora o grande perigo. Olha, outro capítulo importantíssimo para nós, capítulo 3, Constituição, essa desconhecida. Aqui ele vai explicar como a nossa Constituição, desculpa até o termo que eu vou usar, é uma salafraia, né? A pior Constituição que nós tivemos, totalmente diferente da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, né? Nós temos uma Constituição de cunho extremamente socialista, inclusive vários termos por definir. Ele vai citar, por exemplo, no livro ele cita, em entrevistas que ele dá sobre o livro, que a nossa Constituição ela vai falar, por exemplo, de função social da propriedade. Alguns teóricos do direito, alguns especialistas em direito constitucional, eles tentam definir, eles argumentam a respeito do que seria a definição de função social, mas é um conceito extremamente abstrato. Entende? Eu estou dando um exemplo aqui para nós, entre tantos outros exemplos que a gente poderia dar, em relação à nossa Constituição, que é extremamente extensa. Nossa Constituição é muito grande, e a maioria dos países que têm constituições muito grandes tem seus problemas seríssimos. E se não bastasse o fato da nossa Constituição ser grande, ser extensa, ela é cheia de emendas. Então é uma proposta de emenda aqui, outra proposta de emenda ali. Isso aí, gente, isso daí destrói, deturpa o negócio. Então, olha só, eu estou falando tudo isso aqui para a gente poder entender a necessidade desse livro aqui. Outro exemplo aqui, Karl Marx e a psique do brasileiro, é o capítulo 10. Então ali ele vai mostrar para nós, por exemplo, tá? Lógico que é só um dos pontos desse capítulo, como a mentalidade do brasileiro é uma mentalidade marxista. Eu estou colocando a minha pessoa no meio do negócio também. Quantos de nós não pensam, vou mandar meu filho para fazer uma faculdade de administração de empresa? Eu estou dando um exemplo. E para que ele vai fazer uma faculdade de administração de empresas? Para administrar a empresa dos outros. Ou quando não, nós colocamos os nossos filhos, nós preparamos eles a vida inteira para o funcionalismo público. Eu não sou contra isso, tá, gente? Eu não sou contra isso. O que eu sou contra? A gente pensar só nisso. E o Brasil virou uma máquina de funcionalismo público. E o pior, funcionalismo público ineficiente. Tá? É aí que mora o X da questão. A nossa sociedade ela não foi educada ao empreendimento. Nós não aprendemos sobre isso nas escolas. Então é um pouco disso que ele vai falar nesse capítulo. Depois ele vai falar optamos pelo pior, no capítulo 12, onde ele vai falar do nosso sistema de governo. Inclusive, presta atenção nisso que eu vou falar, que isso aqui é muito importante, gente. No livro, ele vai citar uma pesquisa de 200 países, olha o número, 200 países, e a gente vai descobrir que desses 200 países, os mais pobres, boa parte dos mais pobres, tem sistema presidencialista, semelhante ao nosso. Tem países que têm o seu sistema semelhante ao nosso e que vão ter sucesso, só que eles têm as nuances deles, né, tem coisas diferentes, só que boa parte desses países que tem
um poder muito concentrado, porque essa é a crítica do Luiz Felipe nesse livro. Ele não está falando mal ou que é péssimo nós termos um presidente, não. Ele está falando que o grande problema é a concentração de poder. A gente tá vendo isso, todo mundo que está aqui nesse Meet sabe disso. Concentração de poder, gente. O nosso governo atual, o governo petista, indicou quantos ministros do STF? Só esse negócio de indicação de ministro da Suprema Corte é ridículo. Isso daí escancara o que é concentração de poder. É um aparelhamento estatal. Então eles já estão há vários mandatos no governo e estão indicando cada vez mais representantes das ideias deles. E eles indicam não somente para a Suprema Corte, mas para diversas outras entidades, diversas outras instituições. Então isso daí é um aparelhamento estatal que é fruto dessa concentração de poder. Então olha só como a gente já está começando a construir o nosso entendimento em relação à resposta da pergunta desse livro, porque o Brasil é um país atrasado. Então o Luiz Felipe ele vai apontar a Constituição, a nossa forma de governo, ele vai apontar a falta de representatividade popular. Ele vai citar, por exemplo, no livro, a questão do recall de mandatos, que nós, sociedade, não podemos fazer. A gente depende de políticos para fazer isso. O que é o recall de mandato? Imagina que a gente escolhe ali um prefeito que promete as coisas para nós, porque política é isso, gente. Política é feito... as campanhas políticas, elas são feitas à base de promessas. Isso daqui não é segredo para ninguém. É sempre assim, o político, eu prometo melhorar a economia, né? É basicamente isso. Eles vão dar propostas para nós. E a ideia do Luiz Felipe com esse negócio de recall de mandato é o quê? Ele não atendeu a nossa expectativa, ele está brincando com o dinheiro público. Qual que é a ideia? Vamos tirar ele, iniciativa popular. Nós, como sociedade, nós temos uma parcela muito pequena do poder. E tem gente que ousa dizer que nós vivemos numa democracia. Sinto dizer, não se iludam, gente, nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos num estado de exceção, nós vivemos num estado falsificado, tirânico, oligárquico, e assim vai. Ele vai dar várias definições disso aqui ao longo do livro, mas essa é a mais pura realidade, gente. Primeiro, porque nós não temos participação direta na política, nós temos alguns meios de ONGs, né, instituições, algumas entidades, só que uma participação direta, efetiva, como se nós fôssemos um quarto poder. Todo mundo aqui sabe, né, que nosso sistema de governo é dividido em 3 poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa ideia de participação popular é como se fosse um poder instituído a mais, entende? Que é o que a gente não tem, infelizmente. Então, nós pensamos muito na questão política, eleger políticos, e isso é fruto desse problema que nós carregamos no nosso país aí, gente. Então, isso aqui só foi a introdução do sumário, tá bom? Agora eu vou apresentar alguns slides para você, e aí a gente encerra. Hoje é mais light, mais tranquilo, que é a nossa introdução aí, beleza? Antes de eu continuar, deixa eu só fazer menção aí de algumas respostas dos nossos amigos. O José Alberto disse, o que eu falei, né? Comentem aí o porquê que vocês acham que o Brasil é atrasado. O motivo do atraso é a esquerda no poder por tanto tempo. E, de fato, nós carregamos esse peso, né? A nossa Constituição de 88, apelidada de Constituição Cidadã, ela é fruto dessa mentalidade esquerdista. Nós vemos que aquela constituinte era uma constituinte dominada por esse pensamento de esquerda. E qual que é a grande sacada da esquerda? Inchaço estatal. Então eles querem que o Estado se intrometa em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo para você, gente, do que o Luiz Felipe fala nesse livro, e que é muito importante para nós. Quem aqui gosta de pagar imposto, né? Eu acho que a maioria aí não gosta, né? Eu detesto pagar imposto. Mas quais os instrumentos que eu e vocês têm de limitar a imposição estatal dos acréscimos de imposto? Eles podem aumentar o salário deles a hora que eles quiserem, eles podem aumentar os impostos a hora que eles quiserem. Quais os mecanismos que a gente tem de barrar isso, gente? Então, nós não temos participação nesse sentido. Nós somos simplesmente geridos por eles
é como se eles fossem ali os nossos senhores e, basicamente, os instrumentos que a gente tem são mínimos. Soberania de Ará, que ultimamente é o que estamos vivendo, com certeza. Na minha visão, o Brasil é atrasado devido à má qualidade de suas instituições. Isso é um dos pontos que o Luiz Felipe ele vai apontar, inclusive ele vai tentar rastrear o porquê as nossas instituições elas são fracassadas, tá? Também podemos contar com a intervenção do Estado, né, uma intervenção excessiva, que acaba sufocando o livre mercado, exatamente. Aumento de impostos, e aqui eu tenho que abrir um parênteses. Eu vou parafrasear aqui o professor Olavo de Carvalho, né? Muita gente pensa que um país socialista, ele vai ser socialista de um dia para a noite. Não é assim. O próprio Karl Marx ele vai prever isso. Olha, para a gente construir o socialismo, ou comunismo, que seja, nós temos que trabalhar gradualmente por meio da taxação progressiva. Ou seja, aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto, até o momento que você coloca o empresariado de joelhos. Você não precisa acreditar em mim. Compra aí ou baixa o manifesto do Partido Comunista. Lá na parte 3, porque ele é dividido em 3 partes, você vai ver essa receita aí de Karl Marx, tá? O aumento de imposto, criar uma burocratização em cima das questões de herança, entre outras coisas também. Isso daí é seríssimo e é o que a gente tem visto nesse governo. O Haddad que o diga, né? Inclusive na década de 90, o Haddad ele escreveu um livro em defesa do socialismo. Não sei se vocês sabem disso. Então, é totalmente escancarado o que eles querem fazer no nosso país. Também podemos contar com a intervenção excessiva, sufoco ao livre mercado, a liberdade individual e, por consequência, o desenvolvimento humano. O Fábio disse, né, um dos principais motivos foi o golpe da República, com certeza, já começou completamente errado, né? A partir de 1889 foi golpe em cima de golpe. Os primeiros governadores, os primeiros presidentes, né, na República de Ferro, né, quem lembra disso aí? Marechal Deodoro e outros ali também, vai criando ali uma sucessão de golpes, gente, uma sucessão de golpes. Década de 30, só na década de 30 nós tivemos aí pelo menos 2 constituições. Então, olha só o que é a nossa república. A nossa república é uma colcha de retalhos. Essa aqui é a mais pura realidade. E é isso aí. Vamos lá para os nossos slides, aqui é muito mais rápido, tá? A gente já está avançando. Eu vou pedir só um favor para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver aí os meus slides? Beleza, apontaram que sim. Maravilha. Então vamos lá. Isso aqui é a capa antiga, tá, gente? Do Porquê o Brasil é um País Atrasado. Talvez alguém aí ainda tenha esse livro com essa capa. E olha vamos chamar de subpergunta, né? O que fazer para nós entrarmos de vez no século XXI? Lembrando que nossa república está em frangalhos. É uma colcha de retalhos. Essa aqui é a mais pura realidade. Aqui na introdução, no meu livro, a partir da página 11, creio que no de vocês deve ser também, ele vai começar citando as manifestações de junho de 2013. Eu creio que a maioria de vocês vão lembrar disso, né? Vai culminar lá no impeachment da Dilma. Tem a ideia lá do passe livre também. Nós vimos aquela frase que estava presente nas redes sociais, né? O gigante acordou. Muita gente participando, independentemente se era de esquerda, de direita. A gente, na verdade, a maior parte da população não tinha isso nem muito claro na mente deles, né? O que era direita, o que era esquerda. Estava todo mundo ali, principalmente lá em São Paulo, né? Pessoal doido com o aumento das passagens. Então estava virando um movimento muito grande, muito grande. A partir desse momento vai ter ali uma certa polarização maior, né? O pessoal da esquerda vai ir para um lado, o pessoal da direita vai para o outro lado. Inclusive nessa época tinha muitos que se identificavam como sendo de direita, que eram admiradores, por exemplo, dos Black Blocs, né? Que vão se converter futuramente ali naquele pessoal do Black Lives Matter. Lógico que tem uma relação muito íntima entre eles, mas ele começa citando essa manifestação justamente porque ele vai dizer, olha, a partir desse momento, a sociedade brasileira ela vai despertar. A sociedade brasileira estava dormindo há muito tempo. Havia uma manifestação aqui,
outra ali, principalmente por parte da esquerda, né, MST, as manifestações extremamente violentas e tal, 2013, 2014 ali praticamente o ápice dessas manifestações violentas, e ele vai dizer, olha, a sociedade acordou. E o que significa isso? Despertar da sociedade. Gente, isso aqui é importante para nós, esse conceito, porque é o Luiz Felipe dizendo, olha, a partir de 2013, talvez por acaso, o brasileiro começou a entender que ele precisava aumentar a participação popular. E qual foi o instrumento inicial de participação popular, ou de pressão popular, né, para escolhas efetivas? Foram as manifestações, foram a violência, né, a violência com que muitos manifestantes se utilizaram para poder chamar a atenção do governo. A gente viu que isso realmente gerou uma insatisfação cada vez maior, mais violência, mais confrontos com a polícia, e tá aí as imagens nas redes sociais, né, qualquer um pode ver o que aconteceu. Mas o que motivou, de fato, essas manifestações de 2013 e 2014? Primeiro, foram os escândalos de corrupção e as instabilidades políticas que advinham desses escândalos. Então nós tínhamos ali o primeiro mandato do Lula, segundo mandato, né, depois Dilma de novo, nós estávamos mais ou menos na metade do segundo mandato dela, né, então o quarto mandato do PT, e só que uma coisa que a gente precisa entender desse movimento aí, dessa época. Primeiro, sociedade civil despertou. Segundo, houve uma certa insatisfação também nas elites. E é aí que mora o X da questão, gente. A política não se faz somente com a massa do povo, mas principalmente com as elites. As elites, elas precisam estar envolvidas no processo, sejam as elites políticas ou as elites econômicas, ou a elite intelectual, que seja, mas elas precisam estar envolvidas. E nesse momento, nós tivemos isso. Nós tivemos uma pressão grande dentro do Congresso, dentro do Senado, em todos os órgãos, para empichar Dilma, que foi o que acabou acontecendo, que depois a esquerda vai pintar como sendo um golpe, né? Mas essa insatisfação, ela foi extremamente positiva para nós. Ao mesmo tempo, essa insatisfação popular, essas manifestações, revelavam também a nossa ignorância. Nós, enquanto brasileiros, muitos estavam ali nas manifestações sem saber exatamente por que estavam lá. Tenho certeza que alguém aí já viu algum vídeo, já viu alguém falando, né? Eu vi todo mundo manifestando, eu fui lá também. O cara não tinha uma clareza do que estava acontecendo, mas ele tinha uma insatisfação. A maior parte dos brasileiros sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado aí, né? Alguns não sabem identificar. E o nosso papel na exposição desse livro é dar armas para a gente conseguir identificar esses problemas, né? E o brasileiro, nesse período, nós tínhamos uma classe esclarecida, né, que conseguia enxergar os desmandos, a falta de limitação de poderes, as oligarquias. Eu estou citando esse termo aqui, oligarquia. Mais para frente a gente vai destrinchar ele, tá? Num capítulo específico aqui, e aí vai ficar mais claro na mente de vocês. Então o Luiz Felipe está dizendo, gente, a sociedade acordou. Só que simplesmente despertar não basta. Ele vai dizer que a partir desse momento, o interesse do povo brasileiro pela política, ele vai ser renovado. Qual que é a maior prova disso? Antigamente, as conversas de bares, né, as conversas de praça, era futebol, novela, a maior parte dos brasileiros. Hoje em dia, todo mundo sabe, gente, o que mais ocupa a boca do brasileiro é política. Isso é um ponto muito interessante e muito positivo, né? Muitas pessoas têm acordado para esse tipo de coisa. Mas nesse período, 2013, muitos ainda estavam achando que era balela, aquilo ali era só bagunça. Não, o povo estava acordando. Olha aí o que ele vai dizer no meu último ponto. Propósito da obra: direcionar o anseio popular por mudanças duradouras. Então todo mundo que está aqui,
nesse Meet, quem vai assistir depois a aula que vai ficar disponibilizada, compartilha disso. Nós temos um anseio popular por, primeiro, saber o porquê o nosso país é um lugar atrasado, né, uma sociedade extremamente atrasada. E o nosso segundo anseio diz respeito a transformar esse país. Eu sei que todo mundo tem esse desejo de transformar esse país, de ver esse país como sendo uma potência no mundo inteiro, talvez um farol para a América Latina. Quem me dera, eu sei que vocês compartilham desse desejo comigo, quem me dera ver o Brasil liderando na América Latina o combate ao narcoterrorismo. Eu queria ver o Brasil aqui combatendo com unhas e dentes esses terroristas lá no Rio de Janeiro, sem empecilhos da esquerda, e o restante da América Latina copiando o nosso exemplo. Nós temos condições disso. Nós temos pessoas capacitadas para isso. O que nós não temos é um aparato que favoreça isso. Nem um aparato burocrático, nem um aparato estatal, e muito menos o nosso governo. Então, são esses entes que desfavorecem o avanço do nosso país. Mas, voltando a esse ponto aqui, né, que é o propósito da obra, o Luiz Felipe quer direcionar esse anseio. Então, é o que eu falei lá no comecinho da nossa exposição. Indignação não muda nada. Mas estar indignado é o começo. E a gente tem que pegar essa energia, nossa, minha e de vocês, e canalizar ela para o negócio certo. Então, a ideia do Luiz Felipe é o quê? Olha, gente, a gente precisa organizar a nossa sociedade. Nós, como povo, precisamos entender quais são os passos que nós precisamos tomar. Nós precisamos nos unir. Esse é um dos pontos principais da obra também, a união das pessoas que compõem a sociedade civil, e depois ele vai fazer uma diferenciação, tá, entre sociedade civil e sociedade civil organizada. Graças a Deus, o nosso povo tem se organizado cada vez mais. Nós temos visto aí mídias nascendo, novas mídias, né, órgãos, ONGs nascendo, o Partido Conservador, por exemplo, uma excelente iniciativa. Poxa, isso daí é importantíssimo para nós. Então nós precisamos aumentar a nossa participação popular, mas o primeiro ponto é entendendo o que é o Brasil e por que a gente está nesse buraco. O objetivo do livro, oferecer subsídios para debates propositivos. Então a gente tem que sentar, nós como cidadãos, e discutir o negócio, e conversar. Você na sua comunidade, e olha só, esse é o meu objetivo aqui. Por que eu decidi tentar reunir pessoas, novamente, como nós já fizemos anteriormente, para criar essa discussão, para expor esse livro? Para que cada um de nós aqui sejamos um líder na nossa comunidade. Você pode ser alguém, imagina, né? Por enquanto, no nosso grupo, nós temos quase 80 pessoas. Imagina que dessas 80 pessoas nasçam 80 células. Como que a gente não vai multiplicar essas ideias? É isso que o Luiz Felipe quer trazer para nós e que eu quero também que nós venhamos a ter como objetivo. É uma multiplicação de conhecimento a nível celular. E aqui ele vai dizer o seguinte, criar uma linha racional de pensamento político. Por que ele fala de linha racional, gente? Porque a maior parte dos nossos políticos só pensa em clichê. A maior parte dos nossos políticos só pensa em frase pronta. Tem muito político aí, muito vereadorzinho, muito prefeitinho aí, tô falando no diminutivo mesmo, porque o negócio é depreciativo. O cara é bom em fazer vídeo, o cara é bom em dar respostinha, o cara é bom em fazer careta, mas põe ele sentado numa mesa e fala para ele, escreve aí o seu plano de governo, escreve aí a atual situação, o atual cenário, faça aí um artigo propondo algo. O cara não consegue. Então, é muito emocionalismo no campo político e pouco racionalismo. E é por isso que o Luiz Felipe vai dizer aqui na introdução, olha, muitos separam ciência de política e acabam fazendo somente política. O que é ciência política? É você fazer um negócio dentro de uma linha racional. Ah, Christian, você está falando para eu me candidatar? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós, lógico, quer se candidatar, muito bom. Com esses conhecimentos, melhor ainda. Mas você, como participante da sociedade, participante ativo, você pode iluminar pessoas
para que essas pessoas também iluminem outras pessoas, e assim a gente possa se organizar cada vez mais e quebrar esse predomínio dessas minorias que governam sobre nós. Como eu falei, eles aumentam o salário deles a hora que eles quiserem, e eles aumentam os impostos a hora que eles quiserem. Esses dias eu fui pagar meu IPVA, eu quase caí para trás quando eu vi meu IPVA, gente. Então pensa, né? Eu gastei para comprar o carro, já paguei um baita do imposto, aí eu pago imposto na hora que eu vou sair da minha cidade para outra, né? O pedágio não deixa de ser uma espécie de imposto. Aí eu tenho que pagar licenciamento, IPVA. Aí você mora num país extremamente seguro, né? Você não precisa de pagar uma agência de seguros. Então, olha só o nível que nós chegamos. Aí você vai pagar o IPVA, que é todo ano, porque se você não pagar, você vai ter seu carro apreendido. Então, a gente precisa criar um meio de limitar isso, porque quem sofre é a gente. E ele quer também estimular os brasileiros a formar grupos de discussão, que é isso que eu estou falando, meus amigos. Nós precisamos formar grupos. Ah, Christian, precisa ser um grupo de 100 pessoas, igual você falou que tem 100 vagas na sua exposição? Não, gente. Você aí, vamos pegar o Wallace como exemplo, ou o Pimentel como exemplo, você junta mais 3, 4 pessoas, não precisa falar desse livro. Pode ser um assunto a cada semana. Isso é importantíssimo, meus amigos. Importantíssimo. Talvez alguém que esteja aqui agora não consiga enxergar a importância disso. Eu espero que você consiga enxergar o fato de que nós precisamos nos organizar. Aí eu sei, nós aqui nesse nosso encontro somos da direita, eu sei que nós temos lado, nós cremos numa mudança social, que nós precisamos de uma reforma no judiciário, na nossa Constituição, no nosso sistema prisional. Nós precisamos de uma reforma geral, gente, no nosso sistema educacional. Eu sei que vocês concordam, comungam comigo dessa opinião, só que a gente não vai conseguir nada disso sem organização, porque sem organização quem continua dominando sobre nós, desculpa o termo que eu vou utilizar, é aquele bando de salafraio, né, que está lá no Congresso, que está no parlamento, que está em outras instâncias do poder que não pensam na gente, só pensam neles. Essa que é a mais pura realidade, gente. Gente, político não pensa na gente, eles só pensam neles, eles querem os altos salários e os altos cargos. É lógico, eu não estou generalizando, tá, gente? Mas a gente só vai ter mudança efetiva quando a gente se organizar. Basear a mudança em compreensão científica e não em mitos. E com mito aqui ele não está falando do Bolsonaro, tá, gente? Ele está falando de jargões políticos, fetichismos, tá? Nós precisamos ter uma compreensão acurada. Eu vou dar um exemplo básico. Eu citei, né, aqui, né? Parece muito óbvio. O nosso país é dividido em 3 poderes. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que fica esbravejando aí no WhatsApp o tempo todo e não sabe o que o executivo faz. Não sabe o que o legislativo faz. Não sabem. Infelizmente, nas escolas nós não aprendemos isso. Eu vou citar um exemplo para vocês. Presta atenção aqui nesse exemplo que eu vou dar. Alguém aqui sabe dizer em quais momentos a gente pode chamar a polícia militar, em quais momentos a gente não deve chamar a polícia militar? Talvez alguém saiba. Geralmente quem sabe é quem é estudante de direito. Ele sabe as diferenças entre as polícias, mas a maior parte da população não sabe. Aí quer acionar a polícia civil quando não é para acionar. Tem gente que não sabe nem a diferença de polícia civil para militar, nem que existe essa diferença. Vê lá a viaturinha passando, né, com o giroflex ligado, o highlight ligado, fala, é polícia. Não sabe a diferença. Isso é uma demonstração de ignorância, gente. E vocês sabem, hão de convir comigo, que a maior parte do nosso povo detém essa ignorância. O problema do atraso brasileiro não tem uma única causa. Eu acho que ao longo dessa minha fala já ficou mais do que claro, né? Então nós temos questões da nossa forma de governo, da nossa Constituição, na mentalidade do nosso povo, né? Então da nossa organização, são inúmeras causas. Resulta de decisões equivocadas da elite política. Por que decisões equivocadas, gente? Porque por pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo, ignorância. Nossos gestores, nossos políticos não têm conhecimento. Não têm conhecimento.
Tá? Boa parte deles não sabem do que estão falando. Segundo, porque a maior parte dos nossos gestores só fazem política cegados pela ideologia. Vocês sabem disso, isso é verdade. Nós não fazemos política por ideologia. Nós temos que pensar no que é melhor para o nosso país. Cada capítulo busca responder a pergunta título, isso eu já falei. O autor propõe romper com respostas simplistas e clichês. Por exemplo, Christian, por que o Brasil é um país atrasado? Porque o brasileiro é burro. Olha só que resposta. Não que eu acho que o brasileiro seja o ser mais inteligente do mundo, né? Todo mundo sabe que o nosso QI está abaixo da média. Não é isso? Eu sei que vocês, pesquisando sobre isso, vocês vão saber que o nosso QI está bem abaixo da média. O QI médio do brasileiro, né? Não que o QI de todos esteja abaixo da média. Mas isso é uma resposta muito simplista, não explica o porquê nós estamos neste estado de coisas. Gente, é planejado, tá? Nós não somos um país atrasado por acidente. Há pessoas, o Luiz Felipe vai falar disso ao longo do livro, que querem que o Brasil continue nessa miséria que está, para que uma determinada classe esteja cada vez melhor, tá bom? Quando a esquerda, o Lula, fala que quer taxar os super ricos, eles querem taxar e acabar com a classe média, porque os bilionários, os verdadeiros super ricos, eles são importantes para o regime. Eles são amigos do Lula, eles são amigos da classe política. Então eles são importantes. Então eles vão jogar imposto, vão jogar burocratizações, não vai prejudicar os mega bilionários do nosso país. Vai prejudicar a classe média, vai prejudicar algumas classes superiores, né? E quem vai sofrer diretamente é o pobre. Tá? Então a gente já tem que construir esse entendimento aí, saber que os mega bilionários são amigos dessa elite política. E eles vão fazer o possível para preservar esses mega bilionários. Exemplinho básico para nós. Eu não sei se tem algum empresário aqui no nosso Meet que já tentou pegar empréstimo no BNDES. Se você já tentou pegar empréstimo no BNDES, você vai perceber que uma empresa que está começando, ela vai enfrentar muito mais obstáculos do que uma mega empresa. Isso não é meio ilógico? Porque se o BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e em tese ele deveria servir para fomentar o ecossistema financeiro do nosso país, ele deveria facilitar o empréstimo ou alguma outra forma aí de incentivo para quem está começando. Só que isso não é por acaso. Vai o cara da JBS, sabe? O cara lá dos irmãos Batista, né? Vai ele tentar pegar um empréstimo lá, o cara vai ter o banco só para ele. Ao passo que você, pequeno microempresário, o cara vai querer olhar até a cor da sua cueca para ver se você pode receber ali um pedacinho, um pouquinho de dinheiro para tentar te ajudar no seu empreendimento. Todo mundo sabe disso. Tá? Então, você vê que o nosso sistema ele é feito para dar errado. A ilusão dos fatores culturais. Ditados e mitos populares tentam explicar o atraso. Então, olha só o que o Luiz Felipe ele vai estar falando aqui para nós, né? Ele vai dizer, olha, muitos tentam explicar o fracasso do nosso avanço político, dizendo que o brasileiro é um povo sem cultura, que a gente precisa ter uma reforma cultural. No meu livro está na página 15, ele vai dizer o seguinte: sociólogos, antropólogos, historiadores, professores, cientistas políticos, jornalistas e, sobretudo, os políticos brasileiros tendem a reforçar a ideia de que há limitações culturais e sociológicas que respondem o que há de errado na nossa política e na economia. Segundo eles, a eterna conclusão é a necessidade de alterar a cultura. Gente, isso aqui é um clichê, isso aqui é um reducionismo, é mentira. Isso aqui não é o que traz o nosso atraso. Olha o que ele vai dizer ainda no finalzinho da página. Quando nós nos comparamos com outros países, nós sentimos uma certa inquietude, porque a gente percebe que os outros povos que se organizam de forma semelhante a nós, eles conseguem um certo sucesso que nós não conseguimos. E aí ele faz a pergunta, por que será? Por que será que nós não conseguimos esse sucesso? E é uma pergunta extremamente válida para os nossos dias. Eu já estou quase acabando, tá? E aí eu abro para caso alguém queira fazer algum comentário. A necessidade de pensar cientificamente.
É preciso rejeitar o emocionalismo e a ideologia, nós já falamos disso. A pergunta-chave que ele traz para nós na introdução é: o que causa o quê? Então aqui, meus amigos, eu quero convidar vocês a fazer um exercício de anamnese, a gente puxando ali aquele fiozinho do pano, né, e descosturando o tapete, para entender, fazer uma regressão histórica, para entender o que trouxe a gente até aqui. São causas múltiplas. Analisar os fatos políticos com racionalidade e causalidade, né? O que causa o quê? O atraso é fruto de escolhas, presta atenção nessa palavrinha, escolhas históricas, de sistema político e econômico, falsas premissas sobre o Brasil. Muitos acreditam que vivemos em uma democracia, como eu já falei, isso é uma ilusão, em uma república, em uma federação autônoma ou em uma economia capitalista. Essas premissas são ilusórias e alimentam a confusão nacional. Nós não temos uma democracia plena, a nossa república está em frangalhos, a nossa federação não é autônoma, ou seja, nossos estados sofrem intervenção federal direto e também nós sofremos intervenção de órgãos estrangeiros direto, e nossa economia passa longe de uma economia puramente capitalista, ainda mais por conta da burocratização do nosso sistema. Beleza, gente? Essa foi a nossa introdução. Eu sei que é cansativo, eu sei que é, a ficar me ouvindo aí 40 minutos, 1 hora, eu sei que é cansativo, mas eu sei que vai valer a pena, meus amigos. Coloca o coração nessa leitura. Eu tenho certeza que ao final desses encontros, muito da nossa perspectiva vai mudar, da nossa perspectiva política. Eu quero abrir para vocês aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre isso que nós tratamos hoje? Fiquem à vontade. Fábio, por favor. Boa noite a todos. O que eu percebo, né, foi até aquela questão histórica, realmente, né? O Brasil vinha num crescimento assim, sustentável, vindo num crescimento no período monárquico muito bom, e eu creio que se esse crescimento fosse mantido, certamente hoje a gente provavelmente estaria numa outra situação. Com certeza. Obviamente que isso não é a causa única, né? Porque depois disso aconteceu várias outras coisas. Então, realmente é uma conjunção de fatores e que essa questão política econômica, política social, né? Elas interferem muito no crescimento do país, né? É o que eu penso. Interfere tanto que a gente virou o que a gente é hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A nossa Constituição, aqui no nosso país, já passo para o Anderson, tem 250 artigos, fora a quantidade de emendas, né, constitucionais. A Constituição norte-americana tem 7 artigos e 27 emendas, só para a gente ter ideia. Tá? Então, olha só como o nosso sistema é extremamente burocratizado. Anderson, por favor. Não, então, eu tenho algumas discordâncias aí com o Luiz nessa questão do absoluto poder na mão de quem, né? Eu acho que se é uma pessoa virtuosa, eu acho que o nosso país agora ele precisaria, de fato, voltar, vamos dizer assim, um estado monárquico, muito né? Bom. Não sei que, pela uma exceção de tempo ou alguma coisa, pelo menos justamente por causa do que você acabou de falar. Eu já ia questionar, né? Sobre essas questões dessa quantidade de leis que nós temos, né, essa quantidade de juristas que a gente forma, né, advogados aí, o Brasil é o que mais forma advogado no mundo, né, somando o mundo inteiro. Um advogado por metro quadrado. Brasil. Oi, desculpa. Um advogado por metro quadrado. Um advogado por metro quadrado, se formar todos os países do mundo, não dá o que o Brasil forma, né? Sim. De questão de advogados. E por que disso, né? Por causa dessa zorra, né? Essa lei em cima de lei, Sim. Essa lei que elimina outra lei, e essa palhaçada, e cada hora que entra um idealista ou uma pessoa que acredita numa situação, numa visão,
igual você acabou de falar, pelo fato de ser analfabeto, né? Uhum. E aí vai colocando seus achismos para ser julgado, e os outros bestas idiotas vão no meio querendo aprovar aquela situação, e vai virando esse mausoléu a qual a gente hoje se encontra. De fato, a gente tem algumas premissas de lei, a gente nem sabe se aquela lei ainda é vigente, se aquela lei não é, ou se às vezes você está fazendo de acordo com o que você leu a lei, mas tem uma outra lei que tira aquela lei, e você, naquela determinada situação, com aquele ato que você tomou, você infringiu uma lei de lá não sei das quantas, e que serve para você, só para você ser julgado ali no caso, né? E é isso, né? Eu acredito assim, discordando dele um pouco, eu acredito que o Brasil precisaria voltar para trás mesmo, não continuar adiantando, mas voltar numa questão hierárquica, né, sendo dominado por uma única pessoa com virtudes morais e com suas sanidades mentais em dia, que eu acho que aqui tá muito difícil, mas para voltar e colocar a casa em ordem, é a minha opinião. O Luiz Felipe, ele não é contra a monarquia, muito pelo contrário. O que acontece? Eu entendo sim o que você fala, eu concordo, mas a questão dele é o seguinte: na época do Império, o nosso imperador, ele não tinha poderes absolutos, né? Ele era basicamente o quarto poder, né? O poder moderador ali. Então tinha assim freios e contrapesos. O presidente hoje, basicamente, a gente vê o que o Carecão tá fazendo. O Carecão é o novo imperador do Brasil. Só que eu posso resumir isso, antes de passar pro Alan, em uma única questão: quantos presidentes bons a gente teve? Dá para contar na mão do Lula, né? Que falta um dedo. Mas e quantos imperadores bons a gente teve? Os dois que nós tivemos, né? Então, eu acho que dá pra gente resumir isso numa questão simples dessa. O Alan, por favor. Então, boa noite, gente. Boa noite. Prazer aí. Até complementando um pouquinho do que o Anderson falou, e aí um pouco até da minha expectativa aqui das nossas conversas, é justamente esse ponto, sabe, Anderson? Porque quando a gente vê a nossa estrutura política hoje, Christian, eu sou um grande entusiasta, assim, até da monarquia, eu concordo um pouco com o Anderson. E, infelizmente, quando a gente olha a nossa Constituição hoje, a gente fica até um pouquinho desolado, entende? Assim, porque o meu objetivo até aqui, tá, gente, desses encontros, assim, é ver a luz no fim do túnel. Porque a gente precisa de uma proposta, né, sólida, e que a gente realmente consiga executá-la, né, assim, sem muito demagogia, né, porque infelizmente os moldes que a nossa república foi concebida e a forma que ela vem sendo tocada, a gente fica refém disso tudo que foi falado hoje, né, como você falou, a carga tributária, a gente é refém da classe política, de uma oligarquia, com certeza. E como que a gente sai disso, né? Então, assim, a gente veja que aqui nos nossos estudos a gente vai passar pelo diagnóstico, né, e espero ansiosamente para que no final a gente tenha uma luz e consigamos ter um direcionamento de, cara, como que a gente move essa corrente, né? Como que a gente caminha para sair da situação que somos reféns, né? Em resumo é isso, eu vejo que nós somos reféns do Estado hoje. Isso, basicamente. A ideia é justamente essa, parabéns pelo seu comentário, a ideia é justamente essa, é a canalização desse anseio, né, desse desejo, como nós falamos aí, por mudança, canalizar, direcionar para a direção correta. E a gente só vai conseguir fazer isso com essas discussões, com essas conversas, com essas obras aqui pesadíssimas, né? Essa obra é uma obra de leitura rápida, mas é pesadíssima, muito boa para nós. O Klaus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Christian. Boa noite. O Christian, na verdade, eu não sei se vai dar tempo para alguma discussão, mas eu fiquei pensando aqui, né? Deixa eu só te interromper rapidinho, Klaus. Se acabar a reunião, eu já jogo mais um link lá no grupo, tá? Aí a gente discute mais um pouquinho, pode ser? Caso acabe. Pra mim, tudo bem. Fechou. Pra mim, tudo bem. Fica à vontade. Então, até assim, trazendo para uma história recente aí, né, do nosso país, né? Eu concordo com o que foi falado, assim, mas a minha visão hoje, com tudo que foi falando, tá? Assim, só a minha visão é que hoje a gente perdeu o time da monarquia, do império, né? Então, assim, concordo, a gente vinha em uma crescente como o Pedro II, daí teve o golpe e tal,
E hoje eu enxergo assim que perdemos o time, né? De retornar, né, para a monarquia. Mas eu queria, assim, que nem, né, no primeiro slide seu, você fala que a partir, e o livro traz que a partir de 2013, Sim. né? O que eu fico pensando? Qual que é a diferença, por exemplo, desse despertar para os caras pintadas lá de 92, 94? Porque, assim, a gente veio numa crescente também com o regime militar, né? Teve uma indignação popular. O Brasil saiu, se eu não me recordo, da 49ª economia, passou para a 9ª, mas o que será que teve uma mudança para o que a gente vive hoje nesse momento mais atual, e é a referência que o Luiz Felipe traz de 2013 para cá? Será porque durante o regime ali militar, embora a gente tinha ali... hoje é muito falado dos pontos ali, que é da perseguição e tal, mas eu discordo um pouco porque, até conversando com quem viveu na época, o pessoal fala, pô, eu vivia tranquilo, andava Sim. tranquilo, deixava meu carro aberto na porta de casa, não tinha dor de cabeça, né? E a gente vê ali que as casas tinham muro baixo, era uma outra visão de Brasil, né? Mas, assim, daí veio 92, né? A gente veio com essa Constituição nova, e veio 92, os caras pintados, daí o impeachment do Collor. Por que será que lá não teve essa virada de chave que talvez a gente está vivendo agora? Eu tenho uma resposta particular para isso. Eu posso criar mais um novo link, aí eu dou essa resposta? Tem 2 minutos na chamada. Para mim, não sei se é oportuno ou não, mas... Não, sim, é oportuno. Criei, que tá legal. Agora, ó, já tô iniciando. Eu já vou mandar lá, tá? Tô migrando para lá. Ó, criei aqui, já tô mandando lá. Ô, Cristiano Machado, você pediu um açaí, entendeu? Porém, E voltamos. Deixa eu só deixar minha tela do jeito que tava, aí a gente já continua, só um segundinho. Só deixar minha tela do jeito que tava aqui. Fixar na tela para todo mundo. Aí, tá do jeito que tava agora. Maravilha, eu vou dar minha resposta aqui. Minha resposta pessoal, tá, gente? ô Cristian, segura só um minutinho, porque tem mais 10 pessoas para entrar, eu acho. Ah, não, pode deixar. Eu tô abrindo aqui o que vai ser minha resposta. Eu tô abrindo aqui o que vai ser minha resposta, vocês vão entender. É lógico que não é uma resposta única, tá? Não é uma resposta única, tem outros fatores que eu também vou expor aqui dentro daquilo que o Klaus comentou. Cheguei aqui, hein? Acho que já... Será que tá todo mundo já, gente? Ou tem mais gente? Eu não sei. Tinha, acho que, outras pessoas no... Nós Eu saí... Nós estávamos em 20, só tá no número agora que eu não gosto de falar. 12 mais 1. 12 mais 1? 12 mais 1. Proibido. O número 12 mais 1. Ó, vamos lá, vou pôr aqui, ó, pra vocês. Olha aí. Estão vendo? Olavo tem razão. Uma das causas, na minha opinião, tá bom? Foi trabalhos de intelectuais como ele. Na década de 90, nossa elite intelectual estava completamente defasada. Segundo fator, tá? Lembra que eu tô falando na minha opinião, naquilo que eu observo dentro do cenário. São várias coisas. A classe intelectual, que principalmente o Olavo ajudou a formar, né? Muitas pessoas trabalharam nos bastidores. Lógico, né? Respeito quem não gosta das ideias dele. A internet, as redes sociais, isso favoreceu muito esse despertamento, porque lá em 92, né, aquele movimento dos caras pintadas que você falou pro impeachment do Collor, né, e tal, por conta da corrupção que havia ali, nós não tínhamos essa força massiva social que se dá depois do advento da internet, né? Hoje as informações são muito rápidas. Por exemplo, na época de 2013, 2014, acho que ainda tinha Orkut, né?
a quantidade de comunidades que haviam, onde as pessoas discutiam o assunto, e ideias como a do Olavo ou de outras pessoas também veiculavam rapidamente. A Miriam está entrando aí, eu só vou recapitular rapidinho e vou continuar, tá? Aí eu já passo para quem mais queira comentar e até discordar do que eu estou falando, tá bom? A minha resposta que eu dei, Miriam, e a Maria que entrou agora, foram respostas criadas como essa daqui, né? A gente está vendo. Olavo tem razão, é o que a gente mais via ali nas manifestações de 2013, né, 2014. A questão da internet também, eu falei, né, que ajuda a gente a ter essa veiculação muito rápida de informações. Eu, por exemplo, nessa época, eu via muita coisa acontecendo na internet, eu sempre fui ali o nerdão da internet, né, das redes sociais. Então, na minha visão, naquilo que o Klaus comentou, o ambiente de 92 não era propício para esse levante, para esse despertamento, por conta da internet e por conta da intelectualidade, tá? Teve esse levante, esse despertar em 92? Teve, só que não tinha time, como você falou da questão do Império, né? Foi um movimento que foi arrefecendo, ele foi, né, esfriando ali até que acabou. 2013 não, 2013 você viu grupos sendo criados, eu detesto, tá, vai ficar gravado depois, alguém vai ver, né? Eu detesto o pessoal do MBL, mas foi um grupo que nasceu ali nesse período, né? 2013, 2014, dentre outros grupos da direita, né? O Endireita Brasil, Desperta Brasil, um monte de movimentos aí que nasceram nesse período, graças ao advento da internet, tá? Essa é minha visão particular do assunto, tá bom? Então, internet aliado à intelectualidade propiciaram um ambiente propício, né, foi até redundante aqui, né, para que esse despertar de 2013 e 14 fosse diferente de 92. O José levantou a mão também? Tá mudo o seu microfone, José? Vem pra rua, Miriam falou. José, seu microfone tá mudo. Tenta tirar o mute aí para você conseguir falar com a gente. Ele tá mudo, tá? Aí você vai conseguir falar com a gente. O Anderson falou. Pode falar, Anderson. Enquanto então, pegando o gancho no que você acabou de falar agora, exato, eu concordo plenamente com o que você acabou, com todas as suas palavras que você acabou de falar aí. Na questão de 90 para 2013, o que muda de fato é a internet. E não só a internet, como o Olavo de Carvalho, né? Que Sim. já tinha saído já, né, da cúpula ali dos caras ali e falou, vou atirar para tudo que é lado, né? Sim. E aí o que acontece? Porque se você parar para pensar antes, por mais que tivesse um levante, né, uma galera, não era o suficiente, porque todos os intelectuais e a mídia inteira, né, falar de jornais, né, que era o que movimentava muitas pessoas e tal, elas já estavam, né, compiladas de gente negativa, gente da esquerda, né, cara? Então não teria como difundir essa ideia para uma massa, né, não teria como. E assim, a falta do investimento, né, que é o que a gente está vivendo hoje. Você pega vocês pegarem aí para estudar o quanto que nós tivemos no PL, não falar assim, né? Eu não gosto de falar que o PL é de direita, mas é foda. O PL, o quanto que o PL teve de dinheiro para gastar com ações sociais e o quanto que o PT teve para gastar com ações sociais, a porcentagem que ambos gastaram. Cara, é aquela situação a qual nós estamos falando aqui agora. Nós estamos rodeados de idiotas, Sim, sabe? É verdade. Que gostam de fazer vídeos, né, que falam bem nos vídeos, mas não estudam aquilo que era para exercer, sabe? Eles ganham bem, eles precisariam estudar para exercer bem aquele cargo que estão ocupando, mas não, eles ainda continuam batendo na tecla. É o que eu vou falar assim, né, meu? Comunistas enrustidos achando que são direitistas. Eu vou citar um exemplo dentro da sua fala, o Nando Moura. Quem lembra dele aí? Boa! Um belo do idiota, né? Era bom lá pra fazer graça, pra zoar os outros, né? Você falou Nando Moura, eu já dou risada. É caricato, né? Caricato, pra caramba. Sério, né? O José, eu acho que conseguiu tirar do mudo o microfone dele agora.
Assim, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu queria falar somente sobre a comparação de 92 e agora, né? Naquela época havia a hegemonia da Rede Globo direcionando a opinião pública. Muito bom. Isso, facilmente, eles conseguiam manipular as massas e abafar movimentos, colocar tendências e fazer exatamente o que eles queriam, né? Tanto é que eles ajudaram a derrubar o Collor. Sim. Foi isso. Não, é verdade. Inclusive, quando você falou, a Miriam um pouquinho antes tinha comentado, né? Antes da internet, tínhamos a grande mídia, entre parênteses, a Globo, formando a nossa opinião. Você vê que até hoje tem gente preso nisso aqui. Às vezes tem gente que vem me encher o saco lá no Instagram, respondendo lá os stories, né, as caixinhas de pergunta, e começa a falar um monte de besteira, um monte de porcaria. Aí você fala, tá, da onde você tirou essa opinião aí? Ah, lá do Globo News. Ah, o jornalista fulano de tal da Globo falou. E literalmente as pessoas dão essa resposta. É de cair o queixo para não falar outra palavra, né? Tipo assim, a pessoa tá presa numa bolha que limita ela tanto que ela não consegue enxergar outra coisa. O cara que se informa pela Globo já tá morto, né? É a cabeça de descarga, na verdade. O Klaus aí? Não, só pegando um ganchinho, sabe uma coisa que eu fiz recentemente? Eu fui numa consulta da Mais, e daí ficava aquela TV lá, a Globo ligada o dia inteiro, né? Daí eu cheguei em casa, eu peguei e mandei na rede social do A Mais, pelo mensagens do Instagram, e eu tô falando para sugerir todo mundo que for em algum lugar fazer a mesma coisa. Mandei uma solicitação pedindo para que não sintonizasse a Globo o dia inteiro, porque é um canal que comprovadamente propaga fake news, destrói os valores familiares, papapá. Eu tive resposta, o pessoal falou que ia levar a reclamação para frente, ia passar por ouvidoria. Então, assim, às vezes a gente vai num lugar e a Rede Globo fica ali, né, numa sala de espera o dia inteiro, passando. Vamos começar a fazer isso, pessoal, e fazer que incomoda, e as pessoas às vezes deixam lá por comodismo, mas eu fiz isso, só um gancho aí para descontrair um pouco. Não, muito bom. A Miriam falou que pede para tirar os consultórios, restaurante. Eu também. Na hora que eu chego, eu já peço para tirar. Eu falo, por favor, tem como tirar desse canal? Eu quero assistir outro canal. O cliente tem toda a razão, né? Ó, tem duas Miriam. Eu acho que uma é Miriam e a outra é Miriam, né? É impuro que há muitos acadêmicos que se informam na UOL, verdade. E você falou tudo, né? Acadêmico. Poxa, isso daí é complicado. O Alan, só me responde antes de você falar, por favor. É Alan ou Alan? Cara, a minha mãe, gente, sempre me chamou de Alan. Mas é de acordo com o freguês, não faço muita distinção, não. Mas aí, gente, aí o Klaus, aí até pegando a mãe que sabe, é a mãe que sabe, viu? Ela que forma, ela que sabe. Não, então, por isso que eu dei a referência já da mãe, que a galera já ia, não, vamos seguir a mãe, né? Mas esse ponto que o Klaus falou, da diferença dos caras pintadas para 2013, e a gente pega a questão do Olavo tem razão. Eu sempre gostei, Cláudio, de pensar assim, que foi o início de uma primavera, entende? Assim, mais levando em consideração que ainda assim em 2013, assim como lá nos caras pintados, existe uma oligarquia por trás fazendo pressão, né? Só que quando a gente pega 2013, e aí nessa época de 2013, gente, eu tava ainda saindo da universidade na época, e essa é até uma experiência, né? Eu, naquela loucura lá dos 25 centavos, né? Que também tinha sido, né? Não são só 25 centavos, né? Começou com isso, né? Sim. E na época, cara, galera e tal, a gente fechou a Dutra, tipo assim, aquele pessoal que fez aquela bagunça, né? Mas assim, hoje em dia a gente olha e a gente percebe como que era manipulação, né? Mesmo em 2013. Por mais popular que foi, e aí assim, aí você tem um pouco de meio que concordando contigo, entendeu, Klaus? Que assim, a gente vê algumas similaridades, só que você percebe que o movimento começa a se distanciar do que era 92, por quê? Porque quando o pessoal começou a pensar, aí você vê que o Olavo tem razão. Sim. Existia eu lembro que existiram deputados na época que tentaram
pegar carona nas manifestações. Eles foram rechaçados, cara. Eu lembro disso, não sei se vocês vão se lembrar, mas a galera não queria algumas pessoas vinculadas à imagem deles. Então, assim, aí você começa a pegar que, mesmo que o estopim possa ter sido feito por oligarquia, manipulado, mas na hora que o povo acordou ali, ele começou realmente a pensar. Sim. E agir de forma independente, né, a cobrar algumas coisas. E aí, Christian, eu vejo que, infelizmente, em seguida, a gente deixou a peteca cair um pouquinho. Assim, a gente perdeu aquele entusiasmo, e aí depois vem Lava Jato e o povo se inflama de novo, então a gente fica meio que nessa montanha-russa, né, de sentimentos aí dentro da nação. Mas eu vejo, assim, a diferença, entendeu, Klaus? Eu vejo que, assim, até nasce parecido, se separa. Eu fiz o comentário assim, porque eu fico pensando, eu concordo com essa questão, acho que a internet é fundamental também, mas ao mesmo tempo também fico pensando assim, pelo seguinte, né, assim, assim não é exato, né, cada um vai tentando bolar aí e fazer do novelo aí, né, desenrolar todo esse negócio, mas assim, eu fico pensando que também, né, por exemplo, durante o período militar, a esquerda ela foi inflamando algumas coisas que quando chegou nessa questão aí de 92, os caras pintados, então o pessoal, por exemplo, a criação do partido do PT, né, era recente, né, então talvez tenha dado uma esperança de algumas pessoas de que ali, por ser uma classe mais baixa, a gente hoje é mais desperto para isso, né? Mas que ali tinha um pessoal mais do povo, talvez ia levar o sentimento, né, do que aquele pessoal sentia naquele momento, né, e fazer disso realmente uma política. O próprio discurso do Lula, né, que era até tinha a música do Paralamas, né, são trocentos picaretes com anel de doutor, né? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Então, assim, eu acho que, Klaus, mas de certa forma, a esquerda ali ainda ela vinha se preparando, ela se estruturou naquele momento, e eu acho que, assim, aí teve Fernando Henrique, então algumas esperanças acendeu, só que chegou em 2013 e falou assim, não, tudo isso aí é balela, né? E daí a internet ajudou com a informação. Ô, Klaus, mas aí eu acho que você está esquecendo o ponto principal, cara, que vamos colocar aí de 2010 para trás, acho que até um pouquinho antes, acho que em 2008, né, que a internet deu um boom mesmo, foi 2008, sim, né, que 2008, começou o Orkut da vida aí, né, mas o que acontece, cara, nós até hoje, né, como a maioria das pessoas, é guiada pelas emoções, cara. Então, as propagandas da política na época, não sei se você lembra, mas eram muito emotivas, né? A questão de querer colocar um herói, de querer, né, o cara dar uma cor. E aí, cara, depois da internet, começou as pessoas a ter, algumas pessoas, não vou dizer maioria não também, porque também se fosse maioria não estaria bem agora. Mas muitas pessoas começaram a cair essa parte de ir em busca desse romantismo, e começar a ir atrás da razão, né, e abrir esses olhos para a razão. E o porquê que hoje a gente ainda galga nessa caminhada bem lenta, em marcha lenta, sabe? Que não sei se quem já dirigiu o trator aqui, que você coloca aquela reduzida ali da tartaruga pesada e lenta, então a gente está daquela forma. Porque muitas pessoas ainda, como o Christian acabou de falar, está nessa inércia, né, da Globo, ainda está nessa ilusão ainda, sim, de ser manipulado, não tomou a pílula azul ainda para sair dessa Matrix e entendeu de fato o mundo real, sabe? Eu converso com as pessoas, cara, chega a dar medo, a falta de noção do mundo que as pessoas estão. Às vezes você tem que parar o carro na rua e falar pro cara, meu, você tá com vida aberta aí, tá, mexendo no celular, mas ó, o ponto ali na frente, é mesmo, então você, o cara não assiste televisão, o cara não, pelo menos não vê um Reels aí no Instagram que os caras estão roubando o celular, a torta e a direita é o ponto mais ferrado de São Paulo, os caras quebram o vidro, o cara nem tchum, cara, sabe, tipo, ele tá lá, que os caras morreram, tá, enfim, nesse romantismo que eles ficam pregando e ficam colocando essa novela, sabe, esse amor de novela que as pessoas querem viver, que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas, enfim, só para finalizar, a gente agora meio que acordou uma parcela da população.
E nós estamos buscando agir através da razão. E aí, o que acontece? Só que isso aí dá trabalho. Sim. Dá trabalho e é cansativo. Porque o nosso próprio presidente, né, o Lula, falou aí, nosso não. Nossa, não, você falou que as pessoas não querem. E é de fato isso, porque eu vivo isso, né? Porque, cara, eu converso com todo mundo, sabe? O dia inteiro eu converso com todo mundo sobre política. E eu tento puxar no voto, no mercado, aonde eu estiver, para me entender, para me ver a massa, sabe? Cara, as pessoas não gostam de escutar a verdade. A verdade, quando você começa a querer falar, você percebe que a pessoa, tipo, sabe? É isso mesmo, não. Tá ruim, o governo tá ruim, mas na moral, eu tô de boa, não é, sabe? Mais ou menos assim, elas não falam, mas você percebe. O semblante da pessoa, o quanto aquilo, tipo, meio que, sei lá, é pesado pra pessoa, sabe? E aí é mais fácil continuar na mentira. Eu vou citar um exemplo aqui, pra gente poder caminhando aí pro encerramento, né? Já tem gente saindo até. Para quem assistiu Matrix, né, tem aquela cena que o Neo olha por Morpheus e fala, olha, meu olho tá doendo. Aí ele fala, porque você nunca olhou de verdade, né, você nunca enxergou com os seus olhos de verdade. E realmente isso daí que o Anderson falou é verdade. É incômodo você ouvir algo quando você tá numa zona de ignorância. Então quando a gente fala com as pessoas, realmente, porque tem dois tipos de pessoas, né, tem um cara que fica incomodado quando ouve isso, e tem um cara que acha que sabe de tudo, né? É um palpiteiro, nunca leu um livro, nunca pesquisou a fundo, mas ele acha que é cheio de opinião, né? Sabe de todas as coisas. Então são dois tipos de pessoas que a gente tem que lidar, né? Diariamente, às vezes na família, no trabalho. Eu digo mesmo, meu trabalho lá é até difícil, eu fico quieto, eu deixo o povo falar achando que sabe de tudo lá, né? Porque vai falar, não adianta. Mas é isso aí. Alguém tem mais algum comentário, meus amigos? Alguém quer fazer mais algum comentário aí pra gente poder encerrar a nossa de hoje?